Hoje nós vamos aprender como fazer o Cake Cycle fofura assim, ó, de Páscoa. A gente vai fazer esse coelhinho e com a mesma técnica vocês já sabem que podem fazer outros bichinhos, outros personagens, né, para faturar o ano inteiro. Bom, gente, aqui eu já tenho o meu Cake Cycle pronto, ó. E eu fiz uma base utilizando aquele cortadorzinho que vocês já devem conhecer, tá? E aí a gente vai começar então o nosso coelhinho. Eu tenho aqui já as minhas pastas de leite ninho coloridas. Utilizei corante em gel. Para fazer o cinza, eu utilizei o corante gel preto. Para fazer esse tom de azul, eu usei o azul turquesa. E aí as outras cores foram vermelho rubi para fazer o rosa, amarelo um pouquinho aqui, um pouco a mais aqui. E para fazer esse verde, eu utilizei um pouquinho de verde musgo e um pouquinho de verde limão. Então, essas foram as cores que eu utilizei. Eu também tenho aqui um pouquinho de pasta americana, porque eu prefiro fazer os olhinhos com a pasta pela questão da pintura. Então, vou deixar ela para fazer os olhinhos. Para fazer a cabeça do coelho, eu tenho aqui 15 gramas de pasta preta, 2 bolinhas de 5 gramas para fazer as orelhas e uma bolinha de 4 gramas para fazer o focinho dele. Aí eu vou precisar também, para o focinho ainda, de uma outra bolinha. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma bolinha de 1 grama e mais uma outra menorzinha. Então, aqui já tenho toda a cabeça do meu ursinho. E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, cabelinho, eu já deixo aqui um pedacinho separado, sobrancelha, de repente, é bem pouquinho, então não vai fazer diferença. Então, vamos começar aqui pela cabeça, ó. Bolinha. E eu vou fazer isso aqui, ó, uma espécie de triângulo. Vou dar uma achatada. Aqui eu já até teria uma cabeça bem bonitinha, ó. Vou fazer aqui a montagem aqui fora. Vou aqui acertando com o dedo, eu faço uma figura triangular. Aí, para fazer o focinho dele, eu tenho aqui um pouco de pasta. Eu vou fazer uma bolinha, uma coxinha, ó, um rolinho. No meio dela, eu vou aumentar um pouquinho esse movimento, ó, para ficar mais fino. E ele vem aqui. Agora, com a esteca de faquinha, eu vou fazer aqui movimentos do pelo dele, ó. E é muito importante na hora que eu estiver fazendo o pelo, gente, não faz tudo assim, vai acompanhando, ó, o formato da cabeça, vai virando, porque para ficar bonito e correto, ó. Então, eu tô acompanhando o formato, ó, eu vou virando a peça. Aqui, ó, você pode limpar essa emenda, ó, com a própria faquinha. E aqui embaixo não vai aparecer, mas a gente sempre gosta de fazer um acabamento bonito. Feito isso, eu vou marcar onde eu quero o meu olhinho. Então, eu vou marcar ele aqui e aqui, ó. E aí, eu vou abrir esse olho no tamanho que eu quero. Eu gosto de fazer olhos grandes. Então, eu vou movimentando aqui a outra ponta, tá vendo? Da faquinha. E já tenho aqui os olhinhos. Agora, com a pasta americana, lembra que eu falei? Porque para pintar é melhor. Não que não dê para pintar aqui. Só que aí eu preciso deixar secar mais tempo. A pasta eu já consigo pintar assim que eu acabo. Vou fazer 2 bolinhas e essas bolinhas precisam encaixar lá. Fazer uma bolinha e uma gotinha, ó. E ela precisa encaixar aqui dentro. Essa ainda tá grande. Então, eu vou diminuindo. Ó, uma gotinha.
gotinha. Se quiser fazer maior, e aí é questão de gosto. Para fazer o focinho aqui no meio, um pouquinho menor, fazer uma bolinha e um triângulozinho, igual a cabeça. Aí eu vou amassar aqui a parte de baixo, ó, deixar ela mais retinha. E com a faquinha, eu vou fazer a marquinha aqui no meio, ó. Colar aqui. E com essa parte menor, eu vou fazer uma gotinha, viro essa gotinha e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Coloco aqui embaixo. Aperta para colar. E a gente já tem aqui a cabeça do nosso ursinho pronta, do nosso coelho, né? Vou colocar aqui. Nem preciso de nada para colar, vocês viram? É só encostar que ela já cola. Com esse pequenininho aqui, eu vou fazer um cabelinho. E mais um cabelinho. São 2 gotinhas compridas. Eu gosto sempre de contornar o olhinho, então eu pego um pedacinho, ó, bem pequenininho, ó, uma bolinha bem minúscula e faço uma cobrinha longa. Com a ajuda da faquinha, eu vou colocar aqui e fazer o contorninho. E o bom dessa pasta é que eu consigo tirar as emendas muito fácil. Pegar um pedacinho de pasta rosa, uma bolinha, coxinha, amasso a coxinha e com a ajuda da faquinha eu faço um coração. Vocês viram que eu tô usando uma ferramenta simples e até agora eu tô usando uma só, por enquanto, né? Ó. Tá? Deixa eu separar esse aqui que é pasta americana, né? Esse aqui é a pasta de leite. Deixa eu deixar aqui do lado. Esse menorzinho, esse retalhozinho que sobrou aqui, eu vou dividir ele em 2 e vou fazer a sobrancelha. São detalhes, gente, que não são necessários, não são fundamentais. Porém, fazem toda a diferença na hora da venda. E se a gente quer se destacar, a gente precisa caprichar. Agora, eu vou fazer o suéterzinho dele. Vou usar uma pata, vou usar azul para ficar diferente. Então, eu tenho aqui uma placa de silicone de textura que imita crochê, tricô. Então, ó, essa pasta também é legal para você utilizar com moldes. Vou virar assim. E eu vou passar aqui o rolinho aqui atrás. Se tiver grudando um pouquinho, igual, por exemplo, a minha pasta, ela tá super fresquinha, tá? Então, ó, o que que eu faço? Um pouquinho de gordura. Essa gordura aqui, ó, você compra assim. Mas você pode comprar gordura vegetal que vende no mercado mesmo. E aí, você passa um pouquinho. Que facilita na hora de desenformar, ó, tá? Eu vou utilizar o mesmo cortador que eu usei aqui para base como referência para cortar a parte de baixo do meu
suéter. Então, vou cortar aqui. E mais ou menos aqui, que é onde chega na cabeça dele. Deixa eu ver se é. Isso, ó. Vou colocar aqui. E essa outra parte aqui vai ser a gola. Então, vou cortar aqui uma faixinha. Como se a gola fosse viradinha, né? Ó, eu preciso dobrar essa ponta pra dentro pra dar essa... Deixa eu fazer um outro aqui. Pra dar a impressão de que ela foi virada. Fazer um pouquinho mais grossinho. Ainda ficou fino, gente, peraí. Deixa eu fazer assim, que aí eu controlo melhor aqui. Aqui eu viro um pouquinho. E venho aqui, ó. E aí, eu tinha feito aqui um coraçãozinho. Usando um ejetor de coração, mas pode ser um molde. Vou colocar aqui o coraçãozinho do meu coelho. E para fazer as orelhas, ó, bolinha, vou fazer aqui uma coxinha longa. Com a mesma esteca, eu vou fazer isso aqui, ó, vai e vem, tá vendo, ó, até embaixo. E vou fazer marcações de pelo. Ó, eu tô virando a minha estequinha para ela acompanhar a anatomia do meu coelho. E aqui embaixo, ó, eu deixo ela mais fina para fazer isso. Vou colar aqui. Mesma coisa do outro lado. Faço uma coxinha longa. Um movimento de vai e vem. E aqui embaixo, ó, eu aperto bem, para deixar mais fino. Pelinhos. Vocês estão vendo como é fácil, com a técnica correta, a gente fazer várias figuras fofas? Ó, fecho aqui embaixo. Aperto e colo. Aqui embaixo eu dou uma apertadinha para colar bem aqui. Ou então a gente pega plástico bolha, pega papel toalha, ó, e faz assim até ele secar, para ele não descer, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento. Então, vou fazer assim, ó, por baixo, ele segura. Eu tenho aqui um godezinho, corante preto, bem pouquinho mesmo, a gente vai usar bem pouquinho. E um corantezinho azul. Então, ó, eu tenho aqui uma canequinha com água. Um pincel número 0 de cerda longa, ó. Vou molhar ele aqui na água. Vou no azul. Olha só, eu molhei o meu pincel, fui lá no azul e aqui fora eu vou diluir, ó. Giro o pincel para o pincel ficar sempre com a cerda certinha e tirar o excesso, tá? E aqui eu vou fazer o olhinho dele. Então, eu vou fazer uma bolinha pra cá. Eu gosto do olhinho meio vesguinho.
Já vou marcar do outro lado. Pra ficar igual. Ó, fiz isso, vou tirar o excesso aqui na água e vou espalhar esse corante azul. Quando eu tiro o excesso lá na água, ele fica com o delineado azul mais forte e o meio mais aquarelado, tá vendo? E eu quero que fique assim mesmo, tá? Agora, eu vou no preto, mesma coisa, molho, vou no preto, diluo, giro o pincel. E aí, eu vou fazer aqui uma bolinha. Sempre que vocês fizerem figura, direciona o olhar desse personagem para algum ponto, tá, gente? Senão fica parecendo um zumbizinho. Eu gosto de fazer assim, vesguinho, porque eu acho que fica com cara de arteiro. Agora eu vou contornar a parte de cima e vou contornar aqui o pretinho, o azulzinho, ó, bem de leve. E aí vai dando vida pro meu personagem. Pode contornar embaixo também. Ok? Aqui na boquinha, no focinho dele, eu vou fazer um contorninho no meio, só para dar mais profundidade. Ok? E aí, eu preciso do branco agora. Vou pegar um corante branco. Enquanto isso, gente, eu tenho aqui, ó, um pozinho rosinha, que eu fiz com pó, corante em pó vermelho e um pouquinho de amido. Vou utilizar um pincel, esse aqui é um 000 C556, que eu utilizo sempre para fazer bochecha, aquele arredondado, tá? E vou fazer aqui, ó, dar uma sombra aqui no miolo da orelha. Isso tudo traz vida, né, pro meu personagem. Agora eu vou utilizar aqui um pouco do corante branco. E vou iluminar o olhinho dele. Um pinguinho aqui no nariz. E aí a gente vai fazendo um brilhozinho em alguns pontos para dar mais vida. Olha só. E aí, com a mesma técnica, eu poderia fazer um gatinho, poderia fazer um ratinho, poderia fazer um cachorro. É só a gente mudar um pouquinho o formato do focinho, a orelhinha, e dar uma mexida no tamanho da cabeça, que você já tem outro personagem. Esse aqui é um coelhinho, um outro tipo de coelhinho, com uma modelagem diferente, mas que também fica bem legal. E ele tá pintado com uma técnica de aquarela. Então, olha só como a gente consegue fazer vários personagens. E se você optar por técnicas mais simples, você pode utilizar esses marcadores, ó. Olha que legal. E a gente faz isso aqui. Ou a gente vende, de repente, um kit com esses mais simples e um desse ou um desse, né? Valoriza o nosso produto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam e faturem nessa Páscoa. Obrigada mais uma vez pela confiança e até a próxima.